não sabia disso. Então meu pai nunca me tratava bem. Então eu era chamado de ovelha negra da família. Então isso aí ficou introjetado em mim. Eu era ovelha negra da família. Então eu queria... Então foi um ato, sim, de rebeldia. Né? Entrei no Kung Fu para aprender a me defender também, porque tinha muita confusão. Né? Quantos anos você entrou no Kung Fu? 10 anos de idade. Com 10 anos? 10 anos de idade. Então, assim, não tinha ninguém para me defender na escola. A escola era violenta pra caramba, era colégio experimental. É perto lá do estúdio que vocês tinham lá. Que você faz a dublagem. Hoje na época era colégio experimental. Tinha até um slogan dos alunos que brincavam, falando colégio experimental entre a gente e a marginal. Porque tinha muita violência, muita violência. Muita violência, né? Então eu fiquei imerso naquela violência e assim, roubava meu lanche e tudo mais. Sofri pra caramba. Aí a única maneira de deixar de sofrer era me unir a eles. Então aí entrei pro grupo e comecei a ter uma vida meio marginalizada. Nesse momento, né, eu vejo que eu tinha que saber lutar, porque toda vez que tinha uma treta com o grupo, você tinha que estar presente para defender. E eu não sabia brigar. Né? Então eu tremia por dentro só de ver briga, né? Eu já tinha briga em casa, né? Mas não de bater, violência, mas verbal. Então meu pai me colocou no Kung Fu, mas ele só teve grana para pagar 2 meses. Aí eu implorei na academia, falei com o mestre lá, falei, olha, eu limpo o banheiro, eu lavo o chão, eu ponho o tatame, penduro, só que faço qualquer coisa, me dá uma bolsa. E me deram uma bolsa. Então eu ficava o máximo tempo possível fora de casa. Então eu saía da escola, ia para a academia e fazia todos os treinos, das 2 às 4, 4 às 6, 6 às 8. E nos finais de semana eu ia para a biblioteca, mergulhava em livros do ocultismo. Aí eu descobri essa tal de Church Satan num livro, fui no centro, no consulado dos Estados Unidos, localizei, mandaram em inglês, eu respondi em português, falei, eu não entendi nada, né? Responda no meu idioma, né? E responderam, demorou pra caramba. Uns 40 dias, 45, né? E responderam em português. Eu lembro de uma das frases que eles disseram, falaram, satanismo não é para todo mundo, mas se você quiser vir, você vai ser bem-vindo. No entanto, não tem mais volta. Uma vez que você entrou, você não sai mais. Né? Deram essa advertência, né? Mas eu achei aquilo fascinante, porque, poxa, eu vou fazer parte de uma seita secreta, né? Então, achei aquilo glamuroso, né? Eu gostei Poxa, eles me escolheram, deram atenção para mim, porque ninguém dava, né? Ninguém dava atenção. Então, eu recebi... Você contou para os seus amigos? Você contou para sua família? Não contei para ninguém, era segredo. Era segredo. Como você frequentava em segredo? Eu sumia, era muito comum, eu desaparecia de casa. Eu não Dias. Minha mãe já estava acostumada, não tinha celular naquela época, ela já se acostumou. Porque eu ficava às vezes na casa de amigos. Eu tinha muitos amigos, na Redondeza, morava na Pompeia, tinha amigos que o pai, por exemplo, era caminhoneiro e separado da mãe. Então ele ficava um mês fora de casa e ficava um moleque, da minha idade, com um irmão mais velho. Então às vezes eu dormia na casa de um, dormia na casa de outro, né? A gente bebia, enchia a cara, usava droga, tal, aquela coisa. Então era comum isso para minha mãe, normal. Ela não via aquilo como uma coisa estranha, né? A princípio. Depois ela descobriu os negócios, ela achou estranho, mas enrolei ela acabou caindo. Então meu pai não me tratava bem. Né? De repente eu sou acolhido, né? E eu estava lá lendo e de repente sentou um senhor do meu lado, né? Mas assim, eu já tinha mandado foto para ele, já tinha mandado uma série de dados, preenchi questionários, tal, dos meus hábitos, o que eu fazia, né? O que eu gostava, né? Eu passei minha rotina, então acho que não era muito difícil me localizar. E a frequência que você tinha com a seita era qual? Era praticamente diária. Todos os dias? Todos os dias. Você tinha que ir em determinado horário que eles avisavam você? Ou eles iam me buscar. Isso eu me sentia mais prestigiado ainda. Porque a casa que eles usavam, né, para ser base, assim, de... escola de iniciados, que eles chamavam, né, para dar as aulas, para apresentar a doutrina satânica, era numa mansão, né, Então nunca tinha entrado numa casa daquele tamanho, numa casa que tinha lareira, que tinha piscina, que tinha sauna. Quantas pessoas, mais ou menos? No grupo de iniciados, no meu grupo tinha 20. E como era lá dentro? Quando você primeiro... A sua percepção, tenta resgatar a sua percepção da primeira vez que você olhou. Você já falou que era tudo grande, tipo a piscina, Você viu então como um lugar de pessoas ricas. Ou de um lugar divertido, bacana, tipo Pinóquio, entrando no... Sabe quando o Pinóquio vai para o inferninho? Ele consegue, vira burro, cresce a orelha, escambau.
Você teve a percepção de Pinóquio ou uma percepção de deslumbrado com a... Eu fiquei deslumbrado porque eles me deram atenção, não me julgaram a minha aparência e deram valor para mim. E me elogiaram, né? Disseram que eu tinha uma genética alterada. Eu não entendi naquele momento por quê, né? Mais à frente, né, contaram uma história, eu acabei entendendo, né? Não sei se fato ou não, né? E... O que você entendeu? O que eu entendi? Depois? Tá, avançando no tempo. É só esse parênteses Tá. para entender que... Ele era um sumo sacerdote da alta magia. Então ele canalizou. Uma entidade possuiu ele naquele momento. E essas entidades têm uma... Marlon, né? Marlon. Então essas entidades têm uma espécie de energia, né? Na falta de uma palavra melhor, energia. Né? Tanto é que a Bíblia fala sobre isso em Gênesis capítulo 6, que vem dos filhos de Deus, os anjos caídos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres a que eles mais lhe agradaram. E aí nasceram gigantes. E isso é comprovado cientificamente. Tem ossados, se entrar na internet, tem o MT Blanco Fóssil Museu, que tem um fêmur humano que equivale a um homem de 4 metros de altura. Tem uma múmia encontrada na Irlanda com 3,65 metros de altura. Então havia um gigante, sim, naquela época. A gente tem fósseis, tem documentos que corroboram com isso, né? E aí, mesmo depois que Deus traz o dilúvio para a terra, isso continua acontecendo. Que quando Davi enfrenta o gigante Golias tinha 2,75 de altura. A armadura dele pesava 80 quilos. Então ele não era uma pessoa que tinha gigantismo. Porque quem tem gigantismo tem problemas articulares, né? Não bomba muito bem o sangue. Então ele não pode ser um guerreiro. E ele era um super soldado, né? E Davi vence ele ali com a funda, aquela história toda, né? Então, com o passar do tempo, né, essa genética foi sendo aprimorada. O diabo, ele é um ser que tem uma natureza muito semelhante à nossa. Ele tem uma característica chamada psicomotora. Você muda na medida que você aprende. Você aprende com seus erros. Tentativa e acerto. Então ele foi aprimorando essa, digamos, tecnologia genética, de engenharia genética. E hoje continua havendo esses rituais. Como serão os rituais? São feitos em datas específicas. Isso só acontece no ambiente ritualístico. Não acontece na rua, não acontece na sua casa. Tem que ser um ambiente ritual preparado para aquilo, né? Você tem que fazer um jejum especial, né, para você poder ser um canal mais limpo da energia que vai circular ali. Tem uma série de fatores ali. Essas entidades se materializam, literalmente se materializam. Então a gente vê na Bíblia anjos se materializando. Né? A Bíblia fala que anjos materializaram e comeram com Ló, com Abraão, quer dizer, uma super materialização, né? Comeram com eles. Então as entidades, esses anjos caídos podem se materializar também. Então a materialização demoníaca na forma feminina, eles chamam de súcubos, e na masculina de íncubos. Então o que acontece nesses rituais? Né? O demônio não tem o poder de procriar, não tem o poder de multiplicar. Então o que ele faz? Ele se materializa de uma forma feminina, linda, uma mulher espetacular, só que fria, gelado, corpo gelado, mas linda. Né? Tem relação com o homem, recolhe o sêmen. Aí ele pode se materializar, né? Porque ele tem o controle, assim, o diabo ele não pode criar coisas, quem cria é Deus, fazer algo do nada, mas ele transforma a matéria. E a Bíblia mostra evidências disso, né? Quando Moisés vai enfrentar Faraó, por exemplo, a vara de Arão, um objeto de madeira, Deus faz virar uma serpente. E os feiticeiros de Faraó fazem a mesma coisa. Pegam um objeto madeira e transformam num ser orgânico. Então eles conseguem transmutar a matéria. Né? Aí a gente entraria até mesmo na licantropia, se houver ensejo, a gente entra no assunto aí. Questão de lobisomem e tal. Então o que acontece? Aí ele se materializa na forma masculina, né, um íncube, e tem relação sexual com uma mulher. Aí ele lança o sêmen ali. Só que como essas entidades têm uma carga de energia, né? Você sabe que uma mulher grávida não pode tirar raio-x, por exemplo. Né? Exposta à radiação vai afetar a formação do feto. Né? Jogou a bomba em Hiroshima, Nagasaki e tal, você teve uma série de animais que saíram deformados, plantas deformadas, né? Então se altera a genética, né? Você tem uma alteração genética. Então essa alteração genética fez com que nascessem pessoas gigantes, extremamente inteligentes, que foram os grandes construtores da antiguidade, né? Que fizeram grandes obras, por exemplo, a Torre de Babel, né? Na verdade a Torre de Babel seria um zigurate, né? Que foi uma das primeiras construções
que ocorreram assim com mais expressão, que ocorreu na Babilônia, né? Os zigurates eram torres escalonadas, onde no topo tinha o templo de Marduk. A Torre de Babel não é que tem a história dos idiomas? Ou não? A Torre de Babel dos idiomas, sim. Porque eles queriam alcançar o céu, eles queriam fazer uma torre, né? E que o idealizador desse projeto era um desses Néfilins, né? Essa mistura genética. Então eles tinham uma inteligência acima do normal, né? Bem acima do normal. Então construíram a Torre de Babel e eles queriam alcançar os céus, né? Mas aí Deus traz aquela confusão, cada um fala um idioma, não se entendem mais e começa a espalhar esses idiomas pelo mundo. Mas eles ensinaram muitas coisas aos homens. Confecção de armas, segundo o que eles dizem, né? E desde a espada, lança, catapulta, todas as armas de guerra que a gente vê na Antiguidade, na Idade Média, até mesmo a pólvora, né? Tecnologia nuclear, tudo que é feito para destruição, né? Eles estão ensinando. Tem alguma ligação com as questões de deuses gregos, de Zeus e os filhos, ou não tem nexo? Existem assim, você pode fazer paralelos com isso. Pode ser outros nomes e influenciam outras culturas. Né? Você vai ver no Egito, por exemplo, vários deuses, vários politeístas, né? Mas são entidades, são espíritos territoriais. Por exemplo, no Antigo Egito, é uma coisa curiosa, no Egito teve 6.000 anos de história. No Egito, 6.000 anos de história. Em 6.000 anos de história, né, houve um período chamado Antigo Império. Então, o Antigo Império é a parte mais remota do Egito. Foi lá que construíram as pirâmides, as 3 pirâmides, Quéops, Kéfera e Miquerinos. Não construíram mais pirâmides, só construíram naquela época. Por que não construíram mais? Então, eles ensinaram aos egípcios técnicas, haviam entidades que eram adoradas em toda a extensão do Egito. Alto Egito e Baixo Egito, que era dividido em 2 partes, né? Então, Osíris, Ísis e Horus eram espíritos territoriais plenos. Eles eram adorados em toda a extensão do Egito. E havia outras entidades que eram locais, espíritos regionais, como o Boi de Mênfis, por exemplo, né? Que era só naquela região. E havia entidades que presidiam os ritos de mumificação, né? Como um tal de Anubis. Era um espírito de morte e tal. Então ele também tinha isso, essa questão, presidir os ritos, a cerimônia de mumificação, que até hoje não se sabe exatamente como que é. E não era só os egípcios que faziam, não. Se pesquisar, tem múmias maias, incas, astecas, perfeitas, parece que morreram ontem. E até hoje não se sabe essa técnica. Construir as pirâmides, né? A forma geométrica das pirâmides, ela é um catalisador de energia. E eles usam pedras, dentre elas a dolomita, né? Que junto com o granito e outras... uma daquelas 9? Ou não? O quê? Pirâmides? Não, a pedra. Tem nada a ver com aquilo. Dolomita é uma pedra, ela associada a outras pedras, ela é condutor elétrico. Era um condutor elétrico. Então, a pirâmide era um grande gerador de energia. Quero lembrar também que a pirâmide, quando original, ela tinha uma camada de calcário em cima dela. Então, era branquinha, ela refletia a luz do sol de maneira incrível, né? Agora, como é que eles construíram lá dentro das pirâmides? Não tem marca de tocha, não tem marca de fogo, não tem marca de nada. E é uma engenharia incrível. Até hoje ninguém sabe como eles construíram. A pirâmide de Quéops, que é a maior de todas, equivale hoje a um prédio de 50 andares. É alto pra caramba, né? E tá faltando um pedacinho ainda para ter erosão lá, né? Então, quem ensinou essa forma piramidal? Porque não é só no Egito, tem no Camboja, tem maias, incas, tem astecas, tem em Manaus, né? Tem na floresta amazônica, tem pirâmides também, e não se chega lá. Né, é difícil de chegar. As pessoas que tentaram chegar lá nessa cidade onde tem essas pirâmides, né, teve um caso real, né, de um repórter investigativo, tentou chegar, conseguiu até um guia, né, local, mas ele morreu na véspera. Ele ia viajar no dia seguinte e mataram ele. A sangue frio, na rua. Né? Teve outro caso também real, né, fácil de pesquisar isso aí você encontra nas redes sociais também, que teve um fotógrafo que conseguiu chegar perto. Então ele fotografou bastante coisa. Né? E aí quando ele estava voltando com o barquinho, né, ele foi alvejado, afundaram o barco, morreu ele, todo o material dele. Mas quem contou a história? Não, isso é notícia. Não, mas quem contou que ele não voltou com as fotos, que afundou tudo, que chegaram a encontrar? Não, encontraram resquícios da embarcação, sabe? Afundou pedaços do barco ali, né? Mas isso tem fonte histórica. Uma coisa curiosa também é que Hitler era um cara que farejava coisa, né? Ele era esperto, inteligente. Ele sabia que tinha alguma coisa lá.
Ele mandou tropas, tem fotos na internet, inclusive, de tropas nazistas lá na floresta amazônica, perto dessas pirâmides. Eles estavam sondando ali, tinha alguma coisa ali. Então, quem ensinou a forma piramidal? É que nem os círculos ingleses que tem no mundo inteiro. Ninguém sabe o que é isso. Né? Achavam... O estilo do Stonehenge, aquela... Não, isso círculo inglês círculos nas plantações. Só formam desenho, pictogramas nas plantações. Tem esses pictogramas, tem alguns que têm 4 quilômetros de extensão. Tem essa questão alienígena ou não? Não, na verdade, não é alienígena. Na verdade, na travessia dos portais, quando essas entidades atravessam um portal, as pirâmides são uma forma de portal dimensional, né? Então, uma vez, por isso que só tem pirâmide no antigo império, porque não seria natural, sei lá, hoje o americano faz uma torre de 100 metros, o japonês vai lá faz uma de 120, né? O outro quer fazer uma de 180, então um quer superar o outro, é natural. Não seria mais natural que um faraó, né, que com uma tecnologia muito mais evoluída, né, de uma dinastia maior, isso aconteceu na 4ª dinastia, né, as pirâmides, né, um faraó da 20ª dinastia, por exemplo, construiu uma pirâmide muito maior para deixar sua glória lá, não fez. Aliás, falando nisso, agora curiosidade, nenhum desses sheiks árabes que constroem, justamente você falou, né, que construir prédios de 100 mais 120 ou 150 e assim por diante, é uma disputa de Sim. skyscraper, né, que chama de arranha-céu. Sim. Que remete, de certa maneira, gozada, né? Essa questão da Torre de Babel. Da Babel, exato. E, ao mesmo tempo, você tem a questão das pirâmides. Por que é que ninguém simplesmente foi no deserto, com a tecnologia que existe hoje em dia? É proibido ou o quê? Fazer uma... Hoje tem dinheiro, né? Fazer uma puta pirâmide para ficar para daqui mais 5.000 anos. Por que ninguém fez isso? Porque até hoje, até onde eu sei, não há conhecimento tecnológico para fazer a pirâmide tal qual foi feita naquela época. Ou seja, não consegue se reproduzir. Não consegue, porque são pedras. As pedras da base são 15 toneladas cada pedra. A média das demais pedras são mais de 2.300.000 blocos de pedra na pirâmide, na maior de todos, na Quéops. Dentro é oco. Tem túneis lá dentro, tem câmaras, não é? Então, assim, é muito louco. E tem tipo um corredor, né, que aponta para estrelas. As pirâmides, na verdade, é uma reprodução da constelação de Órion, né, das Três Marias. Exatamente a mesma posição das Três Marias, né? Elas estão ligeiramente, ela está desalinhada, então é um espelhamento do céu, né? Então eles fizeram também pautado, e uma coisa curiosa, eles estão dentro de vórtices de energia da Terra. A Terra tem vórtices de energia, nós chamamos linhas de Ley. Então no cruzamento dessas linhas de Ley tem um campo eletromagnético mais forte, e essas construções estão exatamente nesse ponto, e elas se comunicam. Quer ver um exemplo? Na Inglaterra tem Stonehenge, que é famoso, né? O circo de pedras que os druidas faziam os rituais. Você não vai achar nada sobre os druidas. Eles não deixaram registro escrito nenhum. Era oral a coisa, para preservar o segredo. Tipo os essênios. Os essênios eram uma coisa, é oral. Né? Certos patamares da Cabala, ou Cabalá da mesma maneira, no satanismo também. Chega um patamar que o livro não interessa mais. Agora você vai aprender oralmente alguns segredos. Né? Então, perto de Stonehenge tem um outro sítio arqueológico chamado Avebury. Nesse sítio arqueológico de Avebury tem uma avenida de pedra. Né? Uma avenida de pedra enormes, toneladas também, né? E um detalhe interessante, as pedras de Stonehenge pesam 45 toneladas cada uma. A pedreira mais próxima fica ao sul de Gales, a 400 quilômetros. Ninguém sabe como as pedras chegaram lá. Muito doido isso. É outro mistério que ninguém sabe explicar. E não tem só em Stonehenge, tem círculo de pedra no mundo inteiro. No Brasil tem, em Florianópolis está cheio de círculo de pedra também. Né? Então, quer dizer, parece que alguém ensinou o mesmo padrão. Né, são os gigantes, de repente? Os anjos caídos ensinaram essa tecnologia para homens e foi passando de geração para geração. E aquilo ali eram captadores de energia que abriam portais, que faziam que você rompesse essa membrana espiritual para ter contato com essas dimensões paralelas e essas entidades entrarem nessa dimensão e poderem trazer influência, né, na positiva na sua vida, né? E pegando esse gancho justamente voltando à mansão, ou seja, tudo isso que você está me contando, esse aprendizado, você adquiriu enquanto lá?
Ou foi alguma coisa assim? Claro, Não. eu entendo que ao longo dos anos você continua sempre adquirindo Sim, aprendizado. sim. Mas uma boa parte lá. Mas todo esse conhecimento sobre a existência desses anjos, Sim, etc., sim, sim. veio tudo do ensinamento de lá. De lá, exatamente. Tanto é que essa avenida de Everbury, perto de Stonehenge, ela aponta exatamente para as pirâmides do Egito. Milhares de quilômetros de distância, aponta exatamente para as pirâmides, né? Numa reta vai dar... Uma reta é lá. Né? Então, assim, tem muita coisa curiosa, interessante, né? Assim, matematicamente até mesmo falando, né? Como que eles conseguem elaborar isso, né? É bem robusto a coisa. Então, aprendi muita coisa lá, né? Desse mapeamento mundial. Isso te brilhou os olhos? Claro, esse claro. aprendizado todo? Sim, sim, porque você literalmente mata a cobra e mostra o pau, né? Que eles estão mostrando para você que a coisa acontece, sentido, né? que a coisa acontece, né? Por que rituais de sacrifício humano, né? Você libera uma energia enorme, energia vital, né? Então essa energia alimenta as entidades e pode alimentar as pessoas que estão no entorno também, né? Dá mais capacidade mental, eles acreditam nessas coisas, E né? o sacrifício humano ele é feito até hoje, mas é uma Até coisa hoje. que é... Como que... Com quem que faz? São essas pessoas que desaparecem, é isso? Nem toda pessoa desaparecida vai ser... Não toda pessoa, mas... Sim, eles pegam, somem com as pessoas. Somem Somem para fazer esse tipo de ritual. Para fazer o ritual. E é um ritual muito parecido com o ritual asteca, né? Arranca o coração, uma coisa, corta, faz um corte brutal, arranca. Porque o coração, o maior centro de energia do corpo está no coração e não no cérebro, como a gente imagina. Porque o coração começa a bater antes do cérebro ser formado. Né? Você pega o bebê, o coração já está batendo. Então, ele produz 6 vezes mais carga eletromagnética do que o cérebro. Então, o centro de energia nosso está no coração. Então, é isso que interessa para eles, né? É tirar essa energia vital que saía do coração. A Bíblia fala, né, em Eclesiastes, Salomão sábio, né? Ele fala sobre quando a vida acaba, o cordão de prata se rompe. Ele usa essa alegoria. Isso no Espiritismo é falado também. Eles falam muito essa questão do cordão de prata. Só que no entendimento deles sai do umbigo. Né? 4 dedos abaixo do umbigo, do plexo solar. Mas segundo o satanismo, não. Sairia do coração, porque é a principal fonte de energia humana. Naquele filme Indiana Jones, Templo da Perdição, é esse tipo de... É a mesma coisa? Você lembra desse filme? Lembro. Ele arranca com a mão. Isso, exato. Põe no fogo. Uhum. Então aquilo é fazendo menção ao satanismo. Uhum. É bem assim, lógico, na Índia, num outro estilo, ou seja, você tem diversos... Então você tem de acordo com as culturas. No Brasil, em São Paulo, você está numa mansão no Morumbi. Na Índia, você está dentro de uma caverna, e assim por diante no mundo. Sim. É assim que acontece. Mas assim, na Índia seriam as pessoas das castas mais elevadas. Né? Eles estariam nos palácios ali, né? Seriam as pessoas castas mais elevadas. Mantém-se assim, com pessoas de Mantém-se poder aquisitivo. Tem que ter poder aquisitivo, tem que ter influência socioeconômica também, porque senão não funciona.